Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Você está no canal Libertos em Cristo. E esse daqui é o terceiro dos três vídeos que eu gravei a respeito da importância das Escrituras. Então, o primeiro vídeo foi referente a as Escrituras são importantes? Então ali eu respondo. O segundo vídeo é como ler as Escrituras. E esse terceiro vídeo vai responder uma pergunta que é uma pergunta de muitas pessoas. É realmente importante estudar as Escrituras? Então eu vou tratar desse tema nesse vídeo. Lembrando uma coisa. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer e a mensagem ser divulgada para mais pessoas, porque esse é o objetivo do canal, levar a mensagem do Evangelho ao máximo de pessoas possíveis. Então você clicando aí, você vai me ajudar a fazer isso daí, propagar a mensagem do reino de Deus, tá certo? E outra coisa também, para quem não assistiu o primeiro e o segundo, assista o primeiro e o segundo, que é uma sequência. Aliás, quem assistiu o primeiro e o segundo vai dizer assim: rapaz, ele tá com a mesma camisa. Tô porque eu tô gravando tudo sequencial, é por causa disso. Então, por isso que é uma sequência e tal. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância. Devemos realmente estudar as escrituras? Então, vamos lá começar o assunto de hoje. Bom, na verdade, todos esses vídeos, incluindo esse, eu tive a ideia baseado numa pergunta de dos vídeos que eu fiz. Agora eu não me lembro se foi no primeiro ou foi no segundo vídeo que eu falei da operação do erro, mas assim, o Adriano me fez uma pergunta assim: os profetas, eles eram estudados, ou seja, eles estudavam as escrituras? E os profetas que ele está dizendo, os profetas do Velho Testamento, né? Então, aí veio essa. E outra coisa, tinha algumas pessoas conversando comigo, falando de algumas dificuldades, assim, de entender como ler as escrituras e tal. Então, eu meio que resumi tudo isso e fiz essa sequência de vídeo. Para responder isso, vamos para a nossa fonte de informação, que são as escrituras. Espera aí que eu vou compartilhar a tela. Vocês já devem estar vendo a tela aí. A primeira referência que a gente tem aqui, hoje eu vou trazer quatro referências, mas vão ser quatro referências rápidas. Então, a primeira referência que a gente tem aqui para mostrar que é importante a dedicação no estudo das Escrituras vem lá de Deuteronômio 6, ou seja, lá no início das Escrituras, lá no início de toda a história do cristianismo até hoje, que é quando Moisés ele recebe os mandamentos de Deus. E aí olha o que Deus manda Moisés falar para o povo aqui, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, você precisa fazer com que essas palavras sejam entranhadas em teu coração. Ó, e as ensinarás. É para fazer o quê? E as revelarás? Ou e as, sei lá, você, sei lá, faz qualquer outra coisa? Não. Lá está escrito assim: e as ensinarás a teus filhos. Quando Moisés passou isso para o povo de Deus, isso se tornou uma obrigação de todo pai, toda mãe, ensinar os seus filhos. Então, por isso que teve uma leitura que eu fiz aí no vídeo passado, falando sobre Timóteo, né? Que diz assim que vocês conhecem as sagradas letras desde a sua meninice. Por quê? Porque as sagradas letras são ensinadas principalmente no povo judeu desde que é criança, desde que nasceu, porque isso é um mandamento que foi colocado aqui, ó. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Entendeu? Então quer dizer, o que ele quer dizer com esse versículo? As ensinará todo o tempo. Por isso que tem aquela parte, bem-aventurado o varão, né, e tal, que é Salmos primeiro, que diz assim: antes tenho prazer na lei do Senhor e a tua lei medita de dia e noite, que a gente leu aqui. Então, essa questão do estudo é porque muitas das vezes a pessoa pensa que o estudo é aquele negócio formal, preciso ir para uma faculdade, não sei. Não, não. O estudo, ele pode ser feito em casa também. Não necessariamente é um estudo, você não precisa se formar em teologia para conhecer bem as escrituras. Se você quiser, também é bom, entendeu? Mas assim, você pode
lendo as escrituras, ouvindo outras pessoas que têm mais experiência que você, principalmente hoje em dia, no YouTube o que mais tem é isso daí. Ó, e também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus dedos e tal. Aqui tem a ver com os filactórios que os judeus usam e tal, mas o que que Deus quis dizer aqui com essa parte? Ele quis falar o seguinte: estude as Escrituras, examine as Escrituras com profundidade, medite nas Escrituras. É isso que é na lei do Senhor. Isso é, ou seja, lá no começo, em que você tinha pouquíssimas coisas escritas, isso já era colocado. Eu vou trazer aqui uma outra referência agora para vocês, que é em essa referência segundo Crônicas 17. Teve um rei Israel que o nome do rei chama Jeosafá, né? O rei Jeosafá, que eu vou ler aqui e aí eu explicar. Bom, no terceiro ano do seu reinado, enviou ele a seus príncipes Benerrail, Obadias, Zacarias, Netanel, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Qual que foi o motivo que o rei mandou? Mandou eles com os livros para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadia, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias. Com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Georão. Os nomes são esquisitos, tá? Até desculpa aí. Ó. E ensinaram em Judá, levando o quê? Levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não fizeram guerra contra Jeosafá. Então, quer dizer, a gente encontra lá em 2 Crônicas uma passagem que diz que esse rei, o que ele fez? Ele pegou e resolveu mandar sacerdotes e mandar algumas pessoas aqui foram levitas, sacerdotes e príncipes. Para quê? Para ensinarem a palavra do Senhor. Então você já mostra que ali já era basicamente os rudimentos de uma escola formal. Então já existia. Então, respondendo a pergunta do Adriano, assim, sim, os profetas eram profundos conhecedores da lei do Senhor, entendeu? Todos eles. Os apóstolos também, porque há um erro muito comum que o pessoal achar que Pedro era analfabeto. Eu já ouvi falar que Pedro era analfabeto. É conversa fiada, não tem base bíblica isso de lugar nenhum, entendeu? Paulo era extremamente instruído. Então, comparado com Paulo, muitas das vezes eles ficavam níveis abaixo, mas lembrando da cultura judaica, que essa cultura de ensinar a palavra de Deus, de estudar, todos eles eram letrados. Pedro, por exemplo, quando naquele dia de Pentecostes lá que ele se levantou para falar a palavra do Senhor, né? Ele dizendo sobre o evangelho, pregando sobre o evangelho, ele trouxe o quê? Ele trouxe a lembrança dos ouvintes, as escrituras. Eram judeus, eles conheciam e ele trouxe essa lembrança. Portanto, ele sabia, entendeu? Não tem como, ele sabia de tudo. Por exemplo, o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão apedrejado, se você pegar e ler o que ele pregou ali, é uma coisa espetacularmente bonita, entendeu? O que ele fez? Ele fez um resumo de toda a lei até Cristo, entendeu? E aí vai dizer que eles não sabiam? Eles sabiam muito, eles conheciam a palavra do Senhor, meditavam na palavra do Senhor, estudavam a palavra do Senhor, tá certo? Deixa eu vir aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Porque é o seguinte, isso daqui não dá para explicar tudo, porque é um texto extremamente complexo, porque tem muita profundidade. Mas diz aqui, ó, porque ele deu testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. E essa palavra entendimento pode ser traduzida como conhecimento também, entendimento no sentido de conhecer, tá? Portanto, não conhecendo, tá vendo? A justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram
rejeitaram a justiça de Deus. O que ele estava falando aqui? Sobre a questão dos judeus. Ele estava dizendo que eles rejeitaram o conhecimento da justiça de Deus. O que é o conhecimento da justiça de Deus? Cristo. Entendeu? Para a salvação. Que aí, se vocês lerem isso daí tudo, é Romanos 10, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas o fato é, conhecimento, sem conhecimento, você não consegue saber nem quem você creu. Quanto mais invocar o nome do Senhor, conforme eu falei no último vídeo. Por último, aqui eu trouxe mais um, que é em Mateus, no capítulo 4, que vai mostrar o seguinte. Eu vou ler e depois eu explico. E disse-lhe: se tu é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Você viu? Ele colocou aqui foco no escrito. Ó, está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Aí replicou Jesus. Como que replicou Jesus? Ele disse assim: mas eu discordo porque eu imagino de uma outra maneira, eu discordo porque recebi uma revelação de uma outra maneira. Não, ele diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui, eu volto aqui porque isso daqui é muito importante de deixar claro. Isso resume os nossos dois vídeos, a importância de estudar e como ler as escrituras, porque no como ler as escrituras eu disse assim, tomem cuidado com as interpretações pessoais das escrituras, porque é o seguinte, quando o diabo disse ao Senhor Jesus, está escrito, ele estava mentindo? Não, não estava mentindo, isso está lá nos Salmos, está escrito exatamente dessa maneira. Só que, para uma pessoa que fez uma interpretação pessoal, ou seja, tirou um versículo de um salmo e não colocou isso a escrutínio da demais escritura, o que ele vai entender? Ele vai dizer, não, realmente, não está escrito isso? Então por que ele não se jogou do penhasco? Só que, o que Cristo falou? Opa, peraí, isso está escrito. Porém, também está escrito, ou seja, a inspiração que Deus deu para o salmista foi a mesma inspiração que Deus deu para o outro que escreveu. Não tentarás o Senhor teu Deus, se eu não me engano, isso ele tirou lá foi do Pentateuco, eu acho que foi de Moisés dentro de Levítico, se eu não me engano. Isso daí eu estou dizendo de cabeça, eu posso estar enganado, mas eu sei que é do Pentateuco. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, portanto, quando ele foi interpretar aquele verso, ele devia ter isso em mente, ó, dizendo assim, opa, peraí, eu não posso simplesmente me jogar de um penhasco, porque se eu me jogar de um penhasco, eu estou tentando a Deus. Então, o que quer dizer aos teus anjos dar a ordem? Para que não tropece em pedra alguma. Esse tropeço seria um tropeço acidental, seria um acidente, ou seja, ele por algum, obviamente que Cristo não passaria por isso, mas assim, mesmo que ele fosse sem querer tropeçar em palavras, seja lá no que for, ele não cairia. Por quê? Porque Deus daria ordem aos anjos e resgataria. Seria um acidente, não seria um tropeço por querer. Porque por querer ele se jogaria do penhasco e cairia lá embaixo. Por quê? Porque Deus em nenhum momento falou que protegeria ele da sua própria vontade. Entendeu? Então esse que é o ponto. Então quando você não conhece as escrituras, quando você não se aplica no conhecimento das escrituras, primeiro, você é enganado extremamente fácil por qualquer vento de doutrina. Porque qualquer pessoa que aparece dizendo coisa bonita, tem lá na Bíblia tal coisa. E se você não se aprofunda, tem lá na Bíblia onde? Dizendo o quê? Pega a carta e lê. Será que era isso mesmo que ele estava querendo dizer? Entendeu? Esse daí é o grande ponto. O conhecimento das Escrituras é para nos trazer liberdade em Cristo, entender o que Cristo quis dizer, entender a obra que Cristo fez com nós, entender os motivos pelos quais fazemos as coisas que fazemos ou não fazemos as coisas que não fazemos. Então é essa a importância das Escrituras. Eu quis trazer isso porque eu acho muito importante, principalmente as pessoas, igual eu já falei, saindo de seitas, de denominações religiosas que não têm a Bíblia
como única fonte de fé e doutrina, e aí traz para o seu bojo doutrinário que ensinamentos, de dizer assim, um grupo de pessoas se reuniu lá em um local e foram iluminados por Deus e estão aqui o que Deus revelou esse ano pra gente. Isso daí é conversa. Se não tiver na Bíblia, você pode dar as costas para esse tipo de coisa, entendeu? Ou um grande profeta recebeu uma iluminação, então Deus me fez saber que agora a gente tem que fazer assim. Tá na Bíblia? Se não tiver na Bíblia, meu amigo, pode dar as costas para isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, principalmente deste vídeo e da sequência dos vídeos também. Deixem comentários. E, aliás, nos comentários é até interessante, porque muitas das vezes eu esqueci de falar alguma coisa, você complementa aí no comentário, até gera algum debate, alguma coisa que é muito importante, tá bom? Então, eu agradeço a presença até aqui, até um próximo vídeo, até mais e tchau, tchau.